Hi everyone, welcome to another English class. Oi pessoal, bem-vindos a outra aula de inglês. Hoje vamos trabalhar Reading Comprehension, que é a interpretação de texto. Na primeira parte, vamos passar um pouquinho sobre Reading Strategies, que são estratégias de leitura que nós podemos usar para compreender textos que encontramos no cinema, na internet, no rádio, na televisão ou em outros dispositivos móveis, que podem ser entrevistas, né? Podem ser músicas, podem ser textos escritos mesmo, tirinhas em quadrinhos, né? Propagandas. Então, a primeira coisa que é importante saber é que os nossos conhecimentos prévios são essenciais para a compreensão de qualquer texto. Então, tudo que a gente já conhece da vida, né? Tudo que a gente conhece do mundo, já que a gente já leu, que a gente já viu, que a gente já ouviu falar, que a gente já vivenciou, né? Já viveu mesmo, tudo isso vai ser importante para a nossa compreensão dos textos, né? Tudo isso faz parte do nosso conhecimento como um todo. Então, é importante pensar, né, quando a gente encontrar um texto, pensar o que a gente já sabe sobre aquele assunto, né? O que eu já tenho na minha bagagem, né, sobre esse tema. Também é importante perceber quais são os recursos auxiliares que temos disponíveis, como, por exemplo, imagens, datas, gráficos, gestos, se for uma entrevista que vocês estejam assistindo em vídeo, né, ou se for um clipe de uma música também, entre outros. Então, dependendo de qual for o texto, de qual formato, se ele está impresso, se ele está na internet, né, se ele é um vídeo, é importante perceber outras dicas, né, outras pistas, além de simplesmente o que está escrito. Também é essencial compreender as características dos gêneros que circulam nesse suporte, né, na internet, no rádio, no cinema, na televisão, nos dispositivos móveis. Hoje a gente vai buscar um pouquinho, tentar compreender em alguns textos qual é o contexto, a finalidade, o assunto e quem são os interlocutores de determinados textos. Então, primeira coisa, vamos pensar um pouquinho em algumas características de advertisements, que são propagandas, né, ou anúncios. Então, nós temos aqui a primeira parte, um anúncio, uma propaganda de um ketchup, né, de um ketchup dessa marca Heinz, né? E aí tem aqui, então, a imagem, que teoricamente remete, né, à embalagem, né, ao vidro de um ketchup, mas a gente também percebe que isso aqui são pedaços de tomate, como se fosse um tomate fatiado, né? Então, a gente consegue entender que, para essa marca, ela quer levar o consumidor a entender que o ketchup é feito de tomate de verdade, não é um monte de conservante, um monte de mistura e tal. É o que eles querem passar para a gente, né? E aí, o que diz aqui nessa partezinha de baixo, na frase aqui, diz assim, no one grows ketchup like Heinz, ou seja, ninguém cultiva ketchup como Heinz. Então, grow é fazer crescer, né? Cultivar um produto como o tomate, né? Um legume, um vegetal, uma verdura, uma fruta. A gente cultiva, né? A gente grow. Então, eles fazem realmente essa referência para dizer que o ketchup deles é natural mesmo, é como se ele estivesse sendo cultivado, né? E daí, por isso, ele é tão bom. Temos aqui um outro advertisement, né? Um outro ad, um anúncio, que na verdade não busca, nesse caso aqui, vender produto nenhum, mas ele quer convencer as pessoas a fazerem o quê? Protect yourself. Então, proteja-se, né? Então, quer convencer as pessoas a se protegerem contra a disseminação da Covid-19, né? Da Covid-19. Então, um advertisement nem sempre vai querer vender um produto ou um serviço. Às vezes, ele pode estar querendo simplesmente conscientizar as pessoas sobre um assunto. Então, às vezes ele quer influenciar, né? Influence, sometimes it wants to convince. Às vezes quer convencer de uma ideia. Creativity. Então, a criatividade é super presente nos advertisements, né? Nos anúncios. Então, eles buscam formas de chamar a atenção de quem está lendo, né? De quem está visualizando aquilo ali. Seja isso num vídeo, né? Uma propaganda de televisão, por exemplo. Num áudio, então, uma propaganda que passa no rádio, né? Ou naqueles aplicativos de streaming, né? Como Spotify, Deezer, que a gente está simplesmente ouvindo música, mas às vezes surge um anúncio no meio, né? Então, criatividade é super importante para tentar convencer a pessoa, né, o público. Verbal language and non-verbal language. A gente tem, então, a linguagem verbal e a linguagem não verbal. A gente pode perceber que elas estão presentes, né, normalmente onde a gente consegue ver, né, onde a gente consegue enxergar. Então, aqui, por exemplo, tem linguagem verbal, que são as palavras, os textos? Tem coisa escrita aqui, ó, no one grows ketchup like Heinz, né? Tem escrito aqui também a marca, né? Mas também tem a linguagem não verbal, que é o quê? São as imagens, né? O que a gente consegue perceber olhando. Então,
imagem, cor, tudo isso é pensado para trazer uma mensagem para quem está lendo, né? Aqui é a mesma coisa, tem linguagem verbal? Tem várias palavras, né? Várias informações escritas. E tem linguagem não verbal? Tem. Tem imagem aqui do vírus, tem imagem de passo a passo que você deve seguir para se proteger, né? Tem cores também, né, para chamar atenção. Então, colors, né, como falei, são super importantes, né, nesse destaque. Short sentences, então frases curtas, porque como é um anúncio, se fosse um texto todo escrito muito longo, com parágrafos, né, introdução, desenvolvimento, conclusão, ficaria muito longo, a pessoa não teria paciência de parar para ler, né? Então, um advertisement, né, um anúncio, uma propaganda, ela busca chamar atenção de forma rápida, então tem que ser bem sucinto, né? Tem que ter frases curtas, ou palavras até, né? Então, observem aqui essa imagem. Nós temos aqui, olha, um advertisement, né, um anúncio, uma propaganda, que até esteve numa prova do Enem, no Enem de 2016. E aí aqui tem, então, a imagem do cigarro e a pergunta, how long can you live? How long can you live? Isso significa por quanto tempo você pode viver. E aí temos aqui alguns números, né, alguns tracinhos, e assim por diante. A pergunta da prova é essa questão. Dizia assim, anúncios publicitários buscam chamar a atenção do consumidor por meio de recursos diversos. Nesse pôster, os números indicados correspondem ao ou a, e temos as opções. Então, esses números aqui que é o que a pergunta quer saber sobre eles. O que que eles indicam? A gente vai, então, fazer o quê? Olhar as alternativas e ver se elas se aplicam à nossa propaganda. Então, aqui a primeira opção é comprimento do cigarro. Então, vocês acham que esses números aqui estão se referindo ao tamanho, né, ao comprimento do cigarro? Não, né? Se refere ao tempo de queima do cigarro? Quanto tempo o cigarro demora para queimar, né? Então, começou em 60 segundos, 50, ele vai diminuindo, queima mais rápido, será? Também não, né? A idade de quem começa a fumar. Então, a pessoa começa a fumar com 0 anos, com 10 anos, com 20 anos, com 30, será que é isso? Também não parece fazer sentido, né? A expectativa de vida de um fumante. Então, quanto tempo uma pessoa que fuma pode viver? Será que tem a ver com isso? Vamos ver. A pessoa, se ela fumar muito, ela vive 60 anos. Se ela fumar pouco, vive 60 anos. Ou fumar mais um pouquinho, vive 50. Se fumar mais um pouco, vive 40. Se fumar mais, né? E aí vai diminuindo? Provável, né? Isso faz sentido, que a pessoa, quanto mais ela fuma, menor a expectativa de vida, né? Então, provavelmente a resposta é essa. Vamos ver a última. A quantidade de cigarros consumidos. Será que esses números representam quantos cigarros alguém consumiu? Não, também não faz sentido. Então, nesse caso aqui, a resposta seria realmente a letra D, que esses números representam a expectativa de vida de um fumante. Então, percebam aí que tem linguagem verbal, né? Tem palavras, tem linguagem não verbal, que é, no caso aqui, o cigarro, os números, né? Então, tudo isso junto vai nos levar a compreender, assim como, né, também a linguagem, o que está escrito ali também é super importante, né? Entender o que está escrito. Então, tudo isso junto vai levar à compreensão do texto. Pensando, então, também nessas questões de contexto, finalidade, assunto, interlocutores, vamos agora assistir a um vídeo de uma propaganda, né, de um anúncio. Depois a gente pensa um pouquinho junto sobre ele. Vamos juntos analisar o anúncio. Então, aqui diz, ó, for the love of coffee with mom. Então, pelo seu amor, por o quê? Né? Por qual coisa? Coffee with mom, que é o café com a mamãe, né? Então, se você ama tomar café com a sua mãe, né? For the love of birthday parties. Então, por amor às festas de aniversário. Então, para quem ama festas de aniversário. For the love of road trips with friends. Então, pelo amor, pelas viagens, né, de carro, né, na estrada, com os amigos. Então, para quem gosta de viajar com amigos. For the love of a fresh new dew. Isso aqui, ó, você consegue perceber que é um secadorzinho, né? Então, é para quem ama um visual novo, né? Ir ao salão.
For the love of live music. Então, por amor à música ao vivo. Então, isso aqui também, ó, né, representa uma guitarra, né? Então, shows, né? Eventos com música. So, for all things you love, então, por todas as coisas que você ama, wear a mask, né? Use a máscara. Então, essa é uma mensagem, né, uma propaganda feita por essa instituição, American Hospital Association. Então, aqui é o slogan deles, né, Advancing Health in America. E aí diz, protect the ones you love, wear a mask. Então, é uma associação dos hospitais americanos, né? Está dizendo, então, avançando, né, ou evoluindo na saúde da América. E aí diz, protect the ones you love, proteja quem você ama, use uma máscara. Então, tudo isso é importante a gente observar aí que tinha linguagem verbal, tinha linguagem não verbal, né? Tinha os textos, né? As pequenas frases, tinha som. A máscara, a gente percebe aí que a intenção deles foi transformar a máscara, né? Ou fazer a gente pensar que a máscara pode nos levar a ter tudo isso de volta. O café com a mãe, né? A máscara sendo transformada aí num chapéuzinho de aniversário, né? Depois ela foi transformada num carro, a gente pode fazer viagens, né? Foi transformada no secador, para a gente pode ir ao salão. Foi transformada depois numa guitarra, para fazer referência à música ao vivo, né? E ao coração, por tudo que a gente ama mesmo, né? Pelo amor às coisas e às pessoas que a gente quer ter de volta, certo? Então, é uma forma de apelar para a nossa consciência, né? De usar a máscara nesse contexto de pandemia. Então, se nós pensarmos aí em qual é o contexto desse ad, né, desse anúncio, dessa propaganda, a gente está pensando, né, que estamos numa pandemia, né, a ameaça da gente ficar doente, né, desse vírus que está circulando. Então, o contexto é esse, né, uma pandemia do Covid-19. Qual é a finalidade desse anúncio, né, dessa propaganda? Então, no caso aí, essa empresa, né, que é essa associação de hospitais, ela busca convencer as pessoas a usar a máscara, né? Qual é o assunto? O uso de máscaras. E quem são os interlocutores? As pessoas que estão conversando. No caso, a associação, né, American Hospital Association, que é a organização que produziu esse anúncio, e o público, né, a pessoa que está assistindo ali aquela propaganda. Agora vamos pensar no gênero interview, que é entrevista. Normalmente, uma entrevista tem um interviewer, que é um entrevistador, um interviewee, que é o entrevistado, né? A pessoa que vai responder as perguntas. Questions and answers, né? Perguntas e respostas. Opinions or information. Então, dependendo do tipo de entrevista, o entrevistador pode estar perguntando sobre a opinião da pessoa ou pode estar querendo saber informações, né? Baseadas em fatos, né? Científicos e tudo mais. Então, vai depender do contexto, né? Informal language or formal language. Então, a linguagem pode ser linguagem informal ou linguagem formal. Então, por exemplo, se for numa entrevista com uma pessoa famosa, com uma celebridade, provavelmente a linguagem vai ser informal, né? Informal language. Se for, de repente, uma entrevista uma entrevista coletiva do presidente da República, por exemplo, deveria ser linguagem formal, né? As pessoas perguntarem com bastante educação e respeito e a pessoa, no caso o presidente, ou o governador, o prefeito, né, responder numa linguagem formal, adequada, que todo mundo se sinta respeitado e que todo mundo compreenda, não é? Então, a linguagem também vai variar de acordo com o contexto. E body language, que é a linguagem corporal, a gente só vai conseguir perceber se for uma entrevista em vídeo, né? Se a gente conseguir assistir a entrevista. Se estiver só ouvindo, né? Ou só lendo, a gente não vai conseguir perceber isso. Mas se for uma entrevista em vídeo, a gente consegue perceber a linguagem verbal. Daqui a pouquinho nós vamos assistir uma entrevista em vídeo e aí vocês podem também tentar ver se a linguagem corporal interfere em alguma coisa na nossa compreensão. Então, a nossa entrevista foi tirada deste site aqui. Então, isso aqui também é importante a gente perceber, ó, como a gente tem essa informação, né, é importante pensar. Então, de onde ela foi tirada? Olha, é um site, porque eu tenho aqui, né, o endereço, né, do site. Esse site é da UN. UN é a abreviação em inglês para United Nations, que corresponde à Organização das Nações Unidas, né, ou à ONU. E na parte, né, da ONU que se refere a refugees and migrants, né, a refugiados e migrantes, pessoas que fogem dos seus países por algum tipo de conflito, por algum tipo de problema, de ameaça, né, ou de situação grave, e aí migram, né, para outros países. Então, nesse site aqui tem essas sessões, né, e tem aqui essa entrevista, que nós vamos assistir agora um trechinho, né.
Aí aqui também tem informações extras, né, que de repente, dependendo de qual fosse o contexto, se fosse uma prova e tal, poderiam ser importantes. De quando foi essa entrevista? Ah, não sei, porque eu não assisti ainda. Mas aqui dá para saber já, olha. 11 April 2017, ou seja, April 11, né, 11 de abril de 2017, foi feita essa reportagem, né? Então, provavelmente, a entrevista foi feita nessa mesma época. Então, está dizendo que, como representante da ONU, a Malala busca inspirar meninas a se destacar, né, a se levantar e falar ou buscar os seus direitos, né, cobrar os seus direitos. Vamos assistir a entrevista com a Malala para a gente tentar entender. What I have learned is that the future generation, they need education, they need quality education, and if we want to see our future bright, develop, if we want to make our lives better, we have to invest in girls' education. That is crucial. We cannot ignore it. And I just sometimes wonder like, why have our world leaders ignored it for so long? The thing I have realized through my experience in 19 years, they haven't learned it yet in the 50, 60 plus years. So that is my message, to make sure that they realize that their investment in education can change the whole world. It is important for men to allow women to follow their dreams, to achieve their dreams. As my father said, that you don't need to do something extra for women, just don't clip their wings and let them fly, let them go forward. So when you empower women, when you help women, you help and you empower the whole society. There is economic benefits and there are social benefits. The benefits you see are countless. I would just say that believe in yourself, stay confident, stay hopeful about the future. There will be bad things happening, but if you are united, if we stay together, we would be stronger, and we can make our world better, we can bring change. So let's stay positive and hopeful. E aí, nessa entrevista, então, com a Malala, qual é o contexto dessa entrevista? Ela foi tirada do site, né, da ONU, como a gente viu anteriormente. Então, diz lá que a Malala, ela é representante da ONU na busca pela paz. Então, o contexto é esse, né, de buscar a paz mundial. Qual é a finalidade dessa entrevista? Informar, né, ou trazer informação para as pessoas, né, sobre como a gente pode modificar a realidade, né? Qual é o assunto do texto, da entrevista ali com ela? A gente estava falando, ela estava respondendo perguntas sobre como conscientizar as pessoas da importância da educação para as meninas, né? Education for Girls, de como é importante dar autonomia para as meninas, incentivar as meninas, né, e as mulheres a terem educação, a estudarem, não viverem uma vida simplesmente trancada dentro de casa, cuidando, né, da casa, do marido, dos filhos e tal. Empoderar as meninas nesse sentido de que é importante que elas busquem a educação. E quem são os interlocutores? No caso ali, não apareceu na entrevista, né, a pessoa que perguntava, mas teve alguém que fez alguma pergunta para ela anteriormente, né? Mas tinha também a Malala respondendo, né? E além deles dois, né, no caso do interviewer, né, o entrevistador, e a interviewee, que é a Malala, a entrevistada, também tem a pessoa que está assistindo aquela entrevista, o público, né? Também faz parte dessa comunicação toda. So that's it, guys. I hope you have enjoyed. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye. Thanks for watching.